Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do Amor Exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor e trilharmos os caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira E. Esta reunião está sendo gravada, como foi avisado, e será postado, o arquivo desta reunião no site da Federação de Amor Exigente, que é a FEAE, e ficará também disponível no YouTube. Essa reunião não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. É com você, Rosa. Eu vou fechar, então, o microfone de todos. No teu grupo. Rosa, abre seu microfone, por favor. Boa noite a todos. Como a Lu falou, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Domingueira E. É uma alegria a gente poder estar junto, não é? Eu fico pensando assim, tantas coisas acontecendo que fogem ao nosso controle e a gente poder, nesse momento, poder estar aqui junto para aprender. Hoje é um tema forte, né? Muitas pessoas, pelo título do tema, de repente se espantam, né? E falam, não, não vou para a Domingueira, né? Eu não estou nessa situação, né? Eu não quero saber sobre isso, mas é importante a gente saber porque a gente pode ficar esclarecido para se ajudar e ajudar o outro, né? Em primeiro lugar, eu preciso fazer uma correção da minha espiritualidade da semana passada, falar igual a Dona Mara. O meu neto, ele tem um avô maravilhoso, tem um avô por parte de pai e um avô maravilhoso por parte de mãe. E tem um pai maravilhoso também, porque eu criei uma ciumeira, sabe, gente? Porque eu só falei do vovô Roso. Então, eu estou corrigindo aqui agora que, na verdade, o meu neto ele tem a felicidade de ter 3 avós, né? Então, estou aqui me redimindo. O Amor Exigente, a gente sabe que é um programa gratuito, que a gente não paga nada para ir ao Amor Exigente, mas a gente tem despesas. Então, toda semana, quando a gente divulga o Amor Exigente, a gente divulga no padrão da federação, que a federação está apoiando a nossa Domingueira E, que começou pequenininha na regional interior, e agora a gente já quase nem cita mais a regional interior, porque agora a Domingueira é de todos, não é? Então, a federação ela tem despesas, e aí quando a gente divulga, a gente manda ali o link da sacolinha, que é onde a gente pode estar fazendo a contribuição para a nossa federação ficar cada vez mais forte. E se ela ficar cada vez mais forte, ela vai ficar cada vez melhor para a gente, não é? Hoje eu tenho uma alegria muito grande em trazer uma pessoa que eu conheci do Amor Exigente lá de Belém do Pará. Eu não posso dizer mesmo que a pandemia é uma coisa boa, porque aproximou a gente. Mas a gente do Amor Exigente sabe das crises criar situações boas, não é? A maioria das vezes que vem uma crise para a gente não é uma coisa que a gente está esperando ou que a gente está gostando que aconteça, mas a gente busca alternativas para a gente poder administrar e se sair um pouco melhor em cima de tudo que está acontecendo. Então, a pandemia ela criou essa aproximação. De vez em quando, o pessoal de Belém do Pará, que não me cansa de ouvir aqui na Domingueira, ainda me chama para ir lá fazer uma palestrinha. E nessa palestrinha eu tive a oportunidade de conhecer a Manuela, Manu, para os íntimos. A gente já vai ficar íntimo dela e vai falar Manu, né? Então, a Manu hoje está sendo convidada para fazer a nossa espiritualidade aqui com a gente. Depois a gente anuncia nosso palestrante, tá bom? Vou fechar meu microfone. Manu, é com você. Boa noite, eu sou Manuela, e de Belém, Belém do Pará, estou no AE já há alguns anos, né? Uns aninhos aí. E hoje, o texto da espiritualidade é um texto que foi passado, sugerido na revista,
Então, sempre quando eu me proponho fazer espiritualidade, eu boto alguns, eu crio para mim algumas opções. E eu peguei, mas eu resolvi fazer a sugerida da revista. E é com prazer que eu estou aqui. A Rosa teve essa gentileza de me convidar e eu sou muito grata por isso. E é de uma escritora, Marina Calassani, e o nome é Eu Sei, Mas Não Devia. Gente, mas que isso tem a ver, mas depois, gente, no decorrer, nós vamos ver que tem tudo a ver com o nosso princípio que nós estamos trabalhando, né? Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundo e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. Porque não tem vista, logo a gente se acostuma a não olhar para fora. Porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E porque não abre a cortina, logo se acostuma a acender mais a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo na viagem, a comer sanduíches porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não aceitar mais negociações de paz. Aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro a ouvir no telefone. Hoje não posso ir. Deixa sair a plaquinha aqui de cima. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. A gente se acostuma... deixa eu sair esse pedaço aqui. A ganhar o dinheiro que tem com que pagar. Eu acho que é isso, está encoberto aqui. E ganhar menos do que precisa. E fazer filas para pagar. E pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Para ter que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, abrir as revistas e ver anúncio, a ligar a televisão e ver comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade. Isso, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado nas infindáveis cataratas dos produtos. A gente se acostuma à poluição, as salas fechadas, de ar-condicionado, de cheiro de cigarro, a luz artificial dá ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Não tomo, não. Obrigada. Se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães. E por aí vai, a gente vai se acostumando. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado
A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor daqui, um ressentimento dali, uma revolta lá. E assim a gente vai se acostumando. O trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. Se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma a não se ralar nas asperezas, preservar a pele, se acostuma a evitar feridas, sangramento, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar não sei, a gente se acostuma a poupar a vida, a não gastar, se gasta, o que gasta, de tanto se acostuma, se perde a si mesmo, né? Então, esse esse texto da Marina Calasanz, 2016, mas só que ele foi escrito em 1930 e alguma coisa, e é tão atual esse texto. E como que vem para nós hoje esse texto, essa espiritualidade? Porque é aquele se acostumar. Como você... Mas é o dia a dia nosso, sim, é o nosso dia a dia, né? Tudo que fala ali, eu vou me enxergando no texto. Mas tem muitas coisas que a gente podia mudar, que é a tal crise. Mas se eu mudar, eu vou sofrer. Então, não se provoca crise para não sofrer, e vai se jogando a sujeira para debaixo do tapete, e, no final, vai se sofrendo, aos poucos. E, de repente, a ferida está enorme, né? Porque não queremos, muitas vezes, ali fala em pessoal, a gente. A gente não sou eu, não somos nós, é a gente, muito impessoal. Mas eu trago para mim. São o não olhar para o lado, a não querer enxergar, a não querer sofrer, a não querer sentir as dores da navalhada, como eu disse. Muito obrigada, era essa a espiritualidade. Gratidão, Manuela. E que o amor exigente faz com a gente ao contrário, né? Dá uma chacoalhada, tira a gente da zona de conforto, diz para a gente que se nada muda, se eu não mudar, nada vai mudar, e aí a gente começa a sair dessa zona de conforto, né? desse se acostumar. Gratidão por você ter trazido essa espiritualidade para a gente, que tem tudo a ver com agora o nosso palestrante, que vai falar sobre vou gerar uma crise a internar meu desafio. Para quem está chegando aqui no Amor Exigente é novo, desafio a gente fala aquela pessoa que nos trouxe para o grupo do Amor Exigente, né? Por que a gente não usa dependente químico, adicto? Porque nem sempre é uma questão de uma dependência química, nem sempre é uma questão de um adicto, né? Muitas das vezes é um desafio mesmo que está balançando com a nossa estrutura, que está tirando a gente do nosso centro, né? Do nosso ponto ali de equilíbrio, e que a gente vem para o Amor Exigente para querer trabalhar esse desafio, mas a gente descobre que o Amor Exigente, na verdade, ele é para a gente, né? Então, hoje é com muito carinho que a gente traz o Marcelo Condeixa. Ele é terapeuta em dependência química e um parceiro do Amor Exigente. Ele lembrou a data, ó, desde 2013. Marcelo, agora a gente vai abrir o microfone para você, tá bom? Boa palestra para nós, boa domingueira para nós. Obrigado, Rosa. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né? A pandemia fez com que a gente ficasse um pouco mais distante, mas nesse período você teve o carinho e a gentileza de me fazer um convite para participar de uma domingueira com o Chico Saltão, né? Que foi uma figura que mudou totalmente o rumo da minha palestra, né?
conversado, você já me tinha feito convite para palestrar alguma coisa muito profissional, mas aí eu percebi que, não, peraí, eu conheço desde 2013, muitas das pessoas que estão hoje em Amor Exigente são pessoas que eu tenho um verdadeiro carinho, né, que eu não tenho mais nenhum contato com eles, mas tiveram a oportunidade de passar pela minha vida e impactar e marcar de uma certa forma, né? Quando pensamos nesse texto, né, vou gerar uma crise, né? Eu fiquei pensando na motivação que fez, de repente, um grupo de senhoras em Niterói, em Caraí, que apareceu para mim, extremamente motivado, falando um monte de coisa diferente, né, do que eu estava acostumado nos outros grupos. Era muito focado, como na sua apresentação você falou aí, na questão da dependência química, mas eu também trabalho com a questão comportamental, então a gente vê migrar muito, quando estabiliza o quadro de dependência química, migrar para outros comportamentos compulsivos. E essas pessoas não tinham meio que uma referência, né? Uma referência de grupo. E o Amor Exigente chegou, criando 12 princípios, criando isso, criando aquilo, falando. E eu pensei assim, poxa, que bacana. Que bacana. E uma das frases que mais me marcou, assim, que eu ouvi na época, foi a partir daí que não só passei a acompanhar, como a indicar as pessoas que Papai do Céu confiou, deu ajudar de certa forma, foi quando eu ouvi uma frase libertadora de vocês, né? A pessoa chegou para mim e falou assim, a gente fala assim, Marcelo, eu te amo, mas eu não aceito seu comportamento. Então, assim, não deixar o amor fazer parte do tratamento, né, da convivência, da recuperação, mas de uma maneira assertiva. E o que eu acho legal também é que as coisas foram evoluindo, foram mudando com o tempo, né? E Amor Exigente hoje tem um programa que ajuda, e baseado nesse programa hoje que eu vou falar sobre um pouco de crise, né? Mas ao início, né? O que gerou a crise, né? Por que procurou? Por que vocês se uniram? Na realidade, não foi a internação que gera a crise, né? A crise já existe. Mas aí eu ouvi da Manuela aí, né? A querida Manu, daqui a um tempo, espero, né? Como você falou que vai ser a pessoa íntima, quando ela fala, né? A crise gerou, mas na verdade essa crise já existia, estava embaixo do tapete, né? E muitas vezes não consegue olhar para isso com um determinado carinho, ou não se quer olhar porque isso causa dor. Todo processo de mudança ele causa dor, ele é um pouco mais complexo, né? E aí, pegando com base o 7º princípio de vocês, né, que é a questão da preparação, que fala muito na questão da tomada de atitude, né? Como tomar essa atitude para não precipitar uma crise, que é o tema inicial disso, né? Como se preparar para isso. E eu vi se a internação, primeiro a gente precisa entender o que é a internação, qual é o motivo da internação, por que se recorre, em alguns casos, para a internação e outros não. Eu percebi também, na minha vivência, algumas crenças extremamente limitantes que, às vezes, impedem de tomar a decisão, impede de fazer as coisas de maneira mais assertiva, mais empoderada. Uma delas que eu ouvi, eu juntei algumas aqui. Se eu internar, eu estou punindo o meu desafio, né? Muitas famílias encaram isso como uma punição. E aí acha outra. A internação é muito traumática. Eu ouvi isso várias vezes, recentemente, até uma internação muito traumática, né? Principalmente alguns casos que precisam da internação voluntária, né? Que eu vou falar sobre isso também, né? A outra meu desafio não vai me perdoar nunca, né? Porque eu vou fazer uma internação. E a outra vai sair de lá ainda mais revoltado. Ele vai sair de lá mais revoltado. Se internar, não vai ter jeito. Vou estigmatizá-lo. Já imaginou? Como é que vai voltar para a vida depois que estiver internado? Né? Não, o fulano ficou internado. E a outra já ouvi tanta coisa sobre internação. Então, são algumas crenças que precisam ser desmistificadas, né? Primeiro, uma internação, quando ela é bem definida, ela é bem trabalhada,
não só no grupo de amor exigente, mas principalmente com os profissionais que acompanham o caso, ela tem várias funções. A principal delas é a preservação da vida, né? Quando a maior indicação é essa, quando o desafio ele já não consegue dar conta da vida dele, já perdeu o limite, está correndo risco, está colocando outras pessoas em risco. Isso está evidente nas situações que está presenciando, e mesmo não querendo enxergar, isso é. Então, em alguns casos é meio traumático, porque o desafio não quer fazer isso, né? A pessoa não quer ser internada. Ela não quer ser internada por quê? O problema não é a internação. A internação, a dependência química, é uma doença com tendência recaída. Então, ele quer usar droga. A pessoa está ali naquele estado de fressura, né, imediato, então ela quer usar droga. Então, internar, um outro motivo é interromper o uso. No momento que ela interna, a internação não tem droga, então ela vai ter que interromper o uso. Então, a gente tem dois motivos aí. O primeiro motivo, que é o mais importante, é a preservação da vida, né? E o segundo, não só dela, mas como de terceiros, né? Às vezes envolvimento com traficante, às vezes dirigindo sob efeito de álcool, com outras pessoas dentro do carro. Uma outra seria, né, a interrupção da substância. Talvez a pessoa ainda não tomou a decisão de parar, ela não quer mudar comportamento, ela não quer, e a internação vai contra tudo aquilo que é a síndrome, a doença fala mais alto naquele momento, né? E a questão de estigmatizar, né? Eu costumo dizer o seguinte: assim como falar a linguagem dos meninos, né? Assim como a ativa deles, né? O período de uso de substância, ele afasta as pessoas, a recuperação ela contagia. Mas ela contagia com a fala? Não, ela contagia com a mudança de comportamento, né? E um dos outros motivos que eu vejo também é a dificuldade, né? A internação é o último recurso. A internação é o último recurso terapêutico para tentar estabilizar o caso. Então, quando isso não acontece, foram feitas várias tentativas, já procurou um psicólogo, já procurou um terapeuta, já fez um programa ambulatorial, já tentou-se várias alternativas e não conseguiu. Talvez a única forma de entrar no processo terapêutico é através de uma internação. Então, eu inicio a palestra assim, primeiro tentando mudar um pouco essa visão da internação, né? Mudar não só como um efeito punitivo, isso tudo que eu falei, mas também como um processo que pode ser um processo de ajuda. Um outro fato também, né, é a questão dos limites. Muitas vezes, mesmo participando de grupo, a situação tomou uma perda de controle, que a família já não dá conta mais disso, não consegue mais, todas as tentativas foram feitas, e não consegue estabelecer mais limites. E a internação também serve como isso, dá um limite. Aí vem a fase libertadora, né? Eu te amo, mas eu não aceito seu comportamento. Então, a gente tem lá preservação da vida. Não Marcelo, vou te pedir para você falar bem devagar, porque tem os nossos irmãos. Então, se você puder falar mais devagar, para eles entenderem também, despacito. Sim? Sabe que eu sou acelerado, né, Rosa? Mas vamos lá, vou tentar. Eu também sou, por isso que eu estou te dando um toque. Obrigada. Nada. Então, a preservação da vida, não só dela, mas como de terceiros. Seria um motivo. A interrupção do uso de substância seria um segundo motivo. Terceiro motivo, iniciar um processo terapêutico. A partir dali, iniciar um processo terapêutico. Quarto motivo, estabelecer um limite. Então, eu entendo que são 4 principais motivos, né? Encabeçando o primeiro. Isso tudo tem um planejamento, né? Isso requer como eu vou fazer isso? O que eu vejo, às vezes, no sucesso dos casos é que, no primeiro momento de desespero, a pessoa pega e leva e interna logo, né? Amor Exigente, sétimo princípio, fala justamente disso, né? E vamos nos preparar, não permitir abuso e desrespeitos, e cuidar para as nossas atitudes sejam corretas e corajosas. Devemos assumir posições claras e bem definidas, ser firmes e perseverantes, sem nos omitir nem delegar responsabilidades para terceiros.
não fala da omissão, mas também fala da necessidade de se ter um planejamento. Eu vejo muito e ouço a questão das metas diárias. Isso não é só estabelecido pelos grupos, mas nos meus atendimentos também eu estabeleço as metas, porque todo processo de mudança existe. Primeiro, uma meta. Você precisa saber onde você quer chegar. Segundo, um método. Você precisa saber como chegar nesse método, né? E o terceiro é o objetivo. Como é que você vai fazer para chegar nesse objetivo? Então, eu acho que somatório disso tudo, aí entra o grupo de amor exigente, os profissionais, né, que a família vai recorrer no momento para fazer uma boa orientação do caso. E eu acho importante também que, às vezes, eu percebia nos processos de crise, porque não se tinha um profissional de referência, né? Então, a família pega, coloca, né? Muitas vezes, para dar conta, para interromper esse processo, que está em casa complicado, para estabelecer esse limite, mas chegando na internação, ela não tem nenhum profissional de referência, não recorre ao grupo, porque tem dificuldade de falar sobre isso, sobre como está sendo o processo terapêutico dentro da internação. Entenda bem, a internação ela é um recurso, ela não é o tratamento, né? Então, assim como você interna nos momentos de crise para qualquer outra patologia, a internação, aí é onde a minha praia, né? Substância e comportamental, ela tem um objetivo. E esse objetivo não pode ser muito demorado. No passado, as internações surgiram muito com as comunidades terapêuticas, né? E existia todo um sentido, um significado de que essas internações de 9 meses, porque tinha até uma figura de um renascimento, dessa história toda, e muitos pacientes assim, não desenvolviam habilidades por estar muito tempo isolado. E aí, algumas comunidades hoje já trabalham de forma diferente, mas estou falando como se iniciou em 97, na década de 90. E aí ele saía de lá, se ele está internado, não tem substância na internação. Mesmo que seja trabalhado as dificuldades do dia a dia, mas ele não está vivendo isso, né? A proposta primeira é a desintoxicação, é a mudança de comportamento. E a família muitas vezes fica perdida nisso, né? Então é importante que, além de um programa da clínica familiar, que ela tenha um apoio. Primeiro, que eu acho importantíssimo a questão do amor exigente é a prática da empatia. Isso é o mais rico, né? Você tem pessoas que já passaram ou que passam pela mesma situação, você tem uma sensação num processo muito traumático, né? De acolhimento, você tem uma sensação de cuidado, de pertencimento, de que você não está mais sozinho. Então, são fatores que não se isolam. É importante que se tenha uma grande rede de apoio para cada um com a sua função ajudar naquele momento. É um processo fácil? Não, não é fácil. Eu já trabalho com isso há mais de 13 anos. Já vi muitos casos, já foi comunidade terapêutica, já foi clínica, vários casos, e as pessoas são diferentes, né? Então, entender a necessidade de não estar sozinho e aceitar que isso é um processo e não o fim, ele vai entrar na internação e quando sair o problema vai estar resolvido. Não, o problema não vai estar resolvido, né? Isso aí é uma parte de um problema, é uma parte de um programa que precisa ser estabelecido. Porque quando ele vai voltar para o mesmo lugar. O lugar está igual, só quem está diferente é ele. E existe um período de adaptação com relação a isso, né? No passado, a OMS dizia, até para as questões laborativas, agora está um pouco mais flexível, que em média 2 anos. Eu estou falando de reconstrução neurológica, para a pessoa estar apta para as suas atividades laborativas. Hoje já consegue-se trabalhar em função de um programa ambulatorial. Quando eu falava das internações longas, qual é o risco disso? Institucionalizar a pessoa. Não, salvo os casos de duplo diagnóstico,
que aí entram questões psiquiátricas, que aí precisa de uma avaliação clínica de um médico. Não são esses casos que eu estou falando, né? Eu estou falando dos casos da minha vivência, né? É claro que numa boa rede de apoio que você constrói, você tem tanto a figura do terapeuta, você tem a figura do psicólogo, do psiquiatra, do grupo de apoio, né, do amor exigente. Então, você tem uma rede que vai cada um com a sua função. O problema é quando um só quer fazer a função de todo mundo. Por isso a necessidade de uma rede. O amor exigente tem um papel na vida, eu tenho um papel enquanto profissional, o outro profissional de uma outra especialidade tem um outro papel, e essa grande rede é que dá um suporte maior para que você encare essa crise de uma maneira mais planejada, de uma maneira mais programada e mais assertiva, né? Durante a internação, é importante que se tenha esse suporte, porque muitas coisas novas vão aparecer ao longo do caminho que muitas vezes não se tem a menor noção de qual atitude tomar, né? O tempo todo. São as demandas que surgem, e aí como é que vai fazer isso? Quando eu falava de internação, né, é importante eu falar que existem 3 tipos de internação. A internação voluntária, né, que o protocolo diz que são aquelas em que, vou usar o termo desafio direto com vocês hoje, tá? Em que o desafio está mais aberto. Mesmo, o nome já diz, né, é voluntário isso. Mas há controvérsias, né? O voluntariado, muitas vezes, ele passa a ser involuntário. Por quê? A família, quando tem limites rígidos, né, estabelece condições, eu te amo, mas eu não aceito seu comportamento. Né? Então, a indicação que tem para você é de uma internação. Essa internação precisa fazer. E quem está te dizendo isso não sou eu. Quem está te dizendo isso são os profissionais que te acompanham. Então, percebe assim, o empoderamento, onde ela sai desse lugar de punidor ou de julgador e delega ao profissional. Não, ó, isso é uma indicação clínica que você tem para isso. Seu médico disse isso. Estou conseguindo ir mais devagar, Rosa? Me ajuda aí. O seu médico disse isso. Então, você sai desse lugar de punidor, né? Salvo, e vamos voltar de novo lá. Dependente em períodos de ativo, ele não quer parar de usar droga. Ele para em função das consequências. Ele para em função das dificuldades. Né? Ele não quer parar. Usar droga não é ruim. Né? Tem pessoas que conseguem estabelecer uma relação com droga. Né? O álcool é droga. As pessoas bebem no convívio social. O problema do dependente é quando isso torna doença e a pessoa não consegue ter uma relação. Para essas pessoas, não existe a menor indicação. Mas aceitar que você perdeu de alguma coisa é muito difícil. Né? O processo é tão forte que tem aquela fase do luto. Quando a gente perde uma pessoa querida, um ente querido, um amigo querido, tem um processo para aceitar aquilo. E quanto mais próximo, maior a dificuldade de desapego ou de aceitação com relação a isso, né? Então, tirar também do ambiente, né, a internação. E a crise na família? Marcelo está falando muito de internação, mas e a crise na família? Não funciona simplesmente tratar o desafio. O processo de adoecimento adoece toda a família. Se você não frequenta o grupo, se você não busca um profissional para dar conta das suas questões, que são muitas, porque é um mundo completamente diferente do que você estava acostumado a viver. Você vive uma realidade, né? Vamos pegar um exemplo de um filho em que você achou que estava fazendo as coisas da melhor maneira possível, em função do seu amor, e aí, de repente, você percebe que tudo aquilo que você está fazendo não está dando conta. Isso gera uma frustração. Gera uma frustração como gera frustração em qualquer coisa na vida. Né? Essa frustração precisa ser trabalhada para que não haja autossabotagem nesse processo, para que não haja... Eu li o 7º princípio ainda agora, né? Para que não haja a falta de planejamento e aí interrompe o processo justamente na hora que não é para interromper.
E aí eu já entro num outro tipo de internação, que é a internação voluntária, né? Sofreu-se muito com essa questão no início, porque não entendia que um simples laudo, um laudo de um psiquiatra era o suficiente para fazer internação voluntária. Existia um mix de dificuldades para entender o que é involuntário e o que era compulsório. E aí, nessa época, alguns advogados apareceram como processo de solução disso. Não é assim, você não precisa, para fazer uma internação involuntária de advogado, né, simplesmente recorrer à clínica. Hoje, as clínicas que trabalham voluntariamente, já existe um profissional que emite esse laudo, né? A família só precisa concordar com isso. Essa internação aí involuntária, mas eu vou internar meu filho à força, em função dos manicômios, em função de todo esse processo antimanicomial, existia uma cultura muito grande de que isso era uma coisa danosa, né? Por isso é importante o planejamento, conhecer para onde você está mandando seu filho, não só pela fala dos profissionais da clínica e pelos administradores, mas pela convivência do grupo. Essa troca, né, de chegar e perguntar, olha, eu estou precisando internar o meu desafio, levar essas questões para o grupo individual de vocês aí, né? O grupo individual é ótimo, né? Mas como são vários grupos juntos da Domingueira, né? Como levar isso lá e dividir? Entender que não está mais sozinho, que o pedido de ajuda é extremamente necessário. Isso evita algumas tomadas de decisão que só piora a crise. Uma internação mal feita e mal planejada, muitas vezes é pior do que não internar. Entende? Então, ter a oportunidade de parar e avaliar isso. Qual é a diferença da involuntária para a compulsória? Compulsória, aí sim, você precisa do processo judicial. Hoje existe dentro dos fóruns de plantão, né? Você já consegue, com mais facilidade, liminar, tutela para fazer esse tipo de internação. Aí sim, a autorização não é do médico, a primeira autorização é uma autorização judicial. E aí você vai correr atrás dos seus direitos, mas existe, principalmente nos grandes centros, aí, alguns departamentos dentro da Justiça que têm esses plantões que auxiliam nesse processo. E aí você vê, né, como a coisa é rica, né, como a coisa é rica e amor exigente. O próximo princípio é o 8º. Primeiro, ele te diz lá, te bota uma responsabilidade, que você precisa se empoderar, que você precisa se preparar, que você não vai conseguir sozinho, que você tem que fazer um planejamento disso tudo. Mas aí o 8º princípio veio falar de esperança, né? Aquele esperançador, né? Que diz, da crise bem administrada, você pode tirar bons frutos. Antigamente tinha um termo que eu usava, né? Que dizia, fazendo um limão uma limonada. Às vezes, de uma coisa ruim, tirar coisas boas, né? E a família também entrar no processo terapêutico. E entender, né, assim como no processo de separação, mas no processo de adoecimento também, talvez ele seja o paciente identificado de um problema muito maior que acontece no sistema familiar. E esse sistema familiar talvez não dê conta desse paciente identificado, mas ele pode ajudar numa convivência muito melhor enquanto família, né? E aí esse dependente, ao invés de se sentir punido ou injustiçado, ele entende que o maior objetivo da internação, na realidade, é o cuidado, é a preservação, é a prevenção, para que não aconteçam coisas piores. Tem casos ruins também, que a gente faz indicação, a família às vezes insiste, e aí não dá tempo de fazer. Então, ter essa consciência de que a internação muitas vezes muda toda uma estrutura familiar, se bem preparada, se bem avaliada, se bem planejada, isso também é esperançador. Isso traz esperança. Eu vejo as famílias que eu tenho a oportunidade de acompanhar, antes cheio de crenças com relação à internação, e quando consegue tomar essa decisão de uma maneira bem planejada, você vê o rosto de esperança, a mudança de comportamento. Isso é extremamente rico. Eu estou num grupo que eu aprendi a gostar, num grupo que eu aprendi a admirar. Eu sou um desafio. Eu fui um desafio. E olha, um desafio
dos grandes. O meu primeiro processo terapêutico foi feito uma tentativa com uma psicóloga, num programa ambulatorial, né? A pessoa existia lá no Rio, no Flamengo, internação era uma clínica muito famosa e tal, e ambulatório era um. Então, com 17 anos, eu fiz o meu primeiro tratamento por abuso de substância, maconha e cocaína, né? Eu fiz esse processo, um processo particular, a família investiu, consegui ficar bem, consegui dar conta de algumas coisas, passei para o vestibular, fui fazer minha faculdade, e foi muito bom, esse período na época. Mas depois, como eu falei no início, existe a troca de substância, né? Eu, muito novo, eu entrei para o mercado financeiro, né? Eu, muito novo, eu cursei administração, fiz estágio Banerj, Banco do Brasil, rápido eu entrei no banco, com menos de 1 ano e 2 meses eu já era gerente, um garoto de 22, 23 anos, sem estrutura nenhuma para tamanha responsabilidade, né? Hoje não é mais, mas antigamente tinha-se um poder de decisão muito maior, as pessoas que trabalhavam nisso, as coisas eram muito de papel, era muito acelerado, e, inclusive, eu tenho esse transtorno aí, oriundo dessa época, que já fazem muitas 24 horas que eu consegui interromper esse processo, mas as consequências ficam. Alguns comportamentos você muda, outros não. E aí, por que eu estou falando? Mas você está falando da sua história assim por quê? Porque existe um personagem, né? Da mesma maneira que eu era muito empoderado, porque muito novo, eu não dependia da minha mãe. Eu não dependia do dinheiro dela. Então, às vezes, um limite é dado quando você negocia. Você vai, não vou te dar isso, eu não vou te dar aquilo, e aí o desafio acaba aceitando por conta da perda. Ele não aceita porque ele vê algum benefício na mudança de comportamento. Ele aceita porque ele está perdendo algo. Novamente, a dificuldade do luto, de abrir mão, de aceitar, de admitir, de aceitar a perda, entendeu? Então, a minha mãe não tinha como me... Não, vou fazer o que com esse garoto? Eu tenho o dinheiro dele, ganha muito bem, anda de ponte aérea para cima e para baixo, né? Mora em São Paulo, o quê? Minha avó, fulana, para não quebrar o anonimato da minha mãe, fulana, fulano não tem jeito mais, não sei o quê. Eu não sabia que ela já procurava, que ela já se tratava, que ela já... Só via saber depois que eu entrei no processo de recuperação, mas ela dizia para minha avó, que é uma senhora hoje com 96 anos, que eu amo de paixão, e que virava para minha avó e falava: não, mamãe, deixa morrer. Quando morrer, o problema acaba. É uma fala dura de se ouvir isso, né? Muito dura. Minha avó repetia isso para mim: você vai morrer, você vai fazer isso, isso vai acontecer. Mas para mim isso não fazia o menor sentido. Eu vou morrer porque eu tenho tudo. Hoje, quando as pessoas criticam aí jogador de futebol, eu não tenho a menor preparação para ter aquilo ali. Eu tinha uma condição infinitamente menor do que eles têm. Como não se envolver nesse glamour, nas facilidades, ainda mais no dia de hoje, na minha época, que já é um tempinho bem mais para trás, já era complicado. E minha mãe tinha essas falas. Ela estava fazendo um processo de desligamento emocional muito difícil. Todas as tentativas já tinham sido feitas, né? Eu não aceitava internação. A internação, na época, involuntária, era muito difícil, era mais indicada para paciente psiquiátrico. A internação compulsória, só os casos de psiquiatria. E era uma dificuldade, uma burocracia enorme. Então, ela não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí, quando eu vi essa frase a primeira vez, em 2013, eu lembrei da minha história. Foi uma pessoa que chegou no consultório falando isso, eu lembrei da minha história. E já estava abstêmico, em recuperação, não, já estava em sobriedade há alguns anos, e eu ouvi isso: eu te amo, mas eu não aceito esse meu comportamento. Então, é uma frase assim, que para vocês deve ser uma frase que vocês falam toda hora, que já estão acostumados,
Mas, para quem não está inserido dentro do contexto, quando ouve isso, tem um peso e uma importância, assim, né? Isso acho que libertador no sentido de tirar a culpa, né? O que eu estou fazendo é por amor, não por punição. Né? Estou fazendo isso por amor. E aí ela foi e deixou. Deixou, eu gastei todo o dinheiro da minha indenização de 10 anos, né? Que era praticamente um apartamento, já estava bebendo para ir trabalhar, porque já tinha delírio. 7 horas da manhã eu tinha que tomar a primeira dose. A família percebendo aquilo. Né? Eu era extremamente produtivo no mercado financeiro, eu agitado desse jeito. Então, o banco vendia muito, eu produzia muito. Então, as pessoas não tinham esse olhar mais humanizado que se tem hoje, né? Dentro de algumas empresas que fazem um trabalho sério, que eu tenho a oportunidade de acompanhar, de lidar com vários assistentes sociais. Não existia isso, era um grande banco, mas não tinha esse processo, os próprios líderes não eram treinados para isso, né? Infelizmente, o alcoolista é muito estigmatizado também, né? E as reuniões de fim da tarde eu não participava, porque eu saía para almoçar e não retornava. E a minha família acompanhando todo esse processo à distância. Né? Eu não frequentava mais a casa da minha mãe, eu já não tinha mais esse tipo de acesso. Ela só foi, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela perguntava, fulano, como é que está? Já morava sozinho, tinha condições de morar sozinho, de pagar meu aluguel. E algumas coisas foram potencializando isso. Né? Enfim, minha mãe fez isso. Um dia eu não aguentei, porque eu parei na rua, morei na rua um período. A minha família, eu sou filho único de uma família bem criada, de Niterói. Muito bem criado por essa família, estudei em bons colégios em Niterói, mas eles entenderam que o processo deveria ser esse, naquela época. Hoje tem mais recursos, mas naquela época foi dessa maneira que foi feito. E eu cansei. Quando eu digo que o dependente, muitas vezes, ele não precisa estar motivado para o processo de mudança, porque deixa de ser uma motivação, e sim uma necessidade, eu não queria morrer. Eu bebia cada vez mais, porque a vida na rua era extremamente angustiante. Eu acordava, não tinha fome, nem tinha comida. Então, eu bebia cachaça. Né? No início, aquele glamour lá do uísque, do 12, do 18, não sei o quê, para fechar os negócios, que era assim que era o mercado financeiro. Depois era qualquer coisa que tinha, eu bebia. Né? Minha mãe tinha casa, nessa época eu estava em Rio das Ostras. Minha mãe tinha uma casa muito grande lá, era proibida a minha entrada lá, ainda que para dormir no quintal, eu não podia dormir. Eu dormia na rua. Eu não estou falando isso enquanto profissional, não, tá, gente? Cada um tem uma história. Só estou dividindo com vocês a história, a minha história enquanto desafio e a história da minha mãe. E aí, nessa época, eu não podia e eu fui cansando daquilo. Né? Minha avó foi, me pegou, me levou para uma casa. E aí eu me rendi. Eu estou precisando de ajuda e tal. Aí ela entrou. Não, agora você precisa de ajuda. Eu já comprou umas roupas para mim, tomei um banho, já fiz a barba, já me pegaram na rua e tal. Mas eu era extremamente muito prepotente, muito arrogante, né? Porque muito novo e imaturo, eu tive muita coisa. Então, isso era uma coisa minha. E a minha mãe entendeu que a melhor situação seria me levar para uma comunidade terapêutica. Né? Fui para a comunidade terapêutica, fiquei lá 9 meses. Quando cheguei lá, fiquei com pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu fui mudando. Eu digo que, no meu caso, no meu processo, aquilo foi muito mais mudar o meu comportamento. Eu me tornei não só uma pessoa em abstinência e sobriedade, mas eu me tornei um ser humano melhor, com um olhado melhor para o outro. Né? Eu tirei aquela visão de negócio, de que o outro, a minha relação era sempre para eu ter um retorno do outro. Aí eu cheguei na comunidade, e minha mãe, agora eu estou aqui, né? Ela vai me dar o tênis de tal lugar, a roupa disso aqui, de não sei o que, não. Eu levava o mais simples, mas levava para os 18. Mas vai me deixar aqui, me leva para a clínica tal. Não, você vai ficar aí.
Aí, como não tinha uma despesa, né, um investimento que tem numa clínica, então enchia o carro de compra e levava comida para todo mundo. Durante minha estadia lá, o que eu comia, todo mundo comia. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, com histórias maravilhosas. Assim. Lá dentro eu tive a oportunidade de alfabetizar grande parte dessas pessoas. Entendeu? Eu não sabia trabalhar na enxada, eu não sabia fazer nada lá no rastelo, pegar pedrinha, nada. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente eu vou alfabetizar essas pessoas. E os cuidados, cortar unha, fazer isso. Eu lembro que apareceu um senhor diabético lá, não tinha insulina no município, tinha que ficar medindo a glicose. Eu achava aquilo curioso, toda hora eu media e não reclamava de nada. O cara tinha vindo debaixo de uma árvore, enfim. Por que eu estou falando isso tudo? Primeiro, porque eu acho muito importante, né? Porque durante muito tempo foi conflituoso para mim, a minha família com condições de me internar numa clínica particular, de me dar um monte de coisa. Mas, assim como diz no sétimo princípio, né? Houve um planejamento para que isso acontecesse. Houve uma avaliação para entender se eu não tinha algum outro duplo diagnóstico que complicasse dentro do lugar desse sem estrutura. Ela não tomou essa decisão por tomar. Ela frequentou alguns lugares, ela buscou conhecimento, ela buscou entender o que era aquilo. E aí, aos poucos, né, como eu digo que a recuperação contagia, foi mudando. Eu lembro de uma situação em que ela fez uma cirurgia na perna e tinha que ir lá, que ia ter uma festa junina lá na comunidade. Eu lembro dela subindo uma rampa, fazendo um esforço danado. Depois da metade da rampa, que alguém viu e empurrou. E sentada na cadeira e com a panela lá para fazer lá uma comida para a nossa festa junina. Então, assim, não houve, né? Mas são atitudes da minha parte de mudança e da parte dela. Aí, depois que esse processo todo passou, eu voltei. Quando voltei, como todos, volto perdido. Cheguei na Amaral Peixoto a primeira vez depois de 9 meses, achei que os carros iam me atropelar, ia fazer um monte de coisa. Morei com ela durante esse período. E aí eu fui e perguntei para ela: pô, mas a senhora não teve medo de eu morrer? Aquelas pessoas lá, pô, não sei o quê, podia ter algum... Meu filho, essa frase foi a que mais me marcou, né? Você já estava morto. Você já estava morto. Eu já tinha perdido você para o alto. Ao fazer isso, eu ainda tive alguma esperança de você voltar. E isso mudou minha vida, mudou minha história, mudou nossa relação. Minha mãe hoje vive, né? Vive bem, tem lá a vida dela, eu tenho a minha, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, tem a Rafaela, de 21, tenho um garotinho agora que é o Miguel, de 4 anos. E, assim, alguns pontos, assim, para fazer uma consideração final, né? Primeiro, reconhecer a necessidade de pedir ajuda. Né? O problema não é só do dependente. Ter habilidade para lidar com isso. Né? Segundo, buscar profissionais de referência para que, junto com o grupo, você construa uma rede de apoio. Isso é muito importante. Terceiro, a decisão ela fica muito mais fácil quando você divide ela. Né? Quando você chega num grupo e você partilha, aí a mãe fala assim: eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu já passei por esse processo. E muitas vezes não é no grupo, mas é na resenha, que eu chamo, né? É o pessoal que chega mais cedo, fica mais tarde, é que liga no individual, que às vezes tem dificuldade de partilhar algumas questões no grupo. E o último, né? Existe um grande diferencial, e eu não estou falando isso porque eu estou palestrando não, estou dividindo aqui, né, com vocês um pouquinho do meu conhecimento e da minha vivência. Por isso eu não quis slide, eu mudei totalmente a cara disso. Né? Hoje eu dou aula em curso de aconselhamento, eu trabalho em clínica, eu tenho um conhecimento, estou me formando em psicologia, então por isso que eu não quis a especialização do na apresentação. Gostei mais do parceiro de AE, porque é assim que eu me considero. Eu me sinto à vontade com vocês, assim, porque quando eu olho cada um de vocês, eu vejo um pouco da minha história e a história da minha mãe. Né? Então, encerrar e aí abrir para as perguntas, não sei se ainda tem tempo, né? Mas
É isso que eu carrego. Quando eu penso em amor exigente, vem na minha cabeça isso. Eu te amo, mas eu não aceito esse comportamento. E isso não é para dependência química. Eu já trato meu filho dessa forma, de 4 anos. Amo demais, mas eu não aceito o comportamento dele quando está errado. Entendeu? Obrigado. E se alguém quiser, eu estou aqui à disposição. Marcelo, só diz para mim qual foi o último. Eu peguei reconhecer a necessidade de pedir ajuda, buscar referência, né, para você construir essa rede de apoio, profissionais com referência para construir a rede de apoio. A decisão fica mais fácil quando você divide com o seu grupo de apoio. E o quarto? O diferencial eu percebo na minha vivência, nos meus atendimentos, quando a pessoa está inserido dentro de um contexto de grupo de apoio como amor exigente. Eu digo amor exigente que a maioria das pessoas que hoje tem a oportunidade de acompanhar está aí. Tá certo. Então, assim, a gente vai abrir para as perguntas, mas eu fiquei emocionada, eu não sabia a sua história. Né? Eu te conheço enquanto profissional, né? Eu não sabia a sua história, te conheço também enquanto parceiro do Amor Exigente. Você, tá vendo? Um sai inspirando o outro, né? Você, sempre que a gente pede para na nossa 5ª semana ir lá fazer as palestrinhas, você sempre se colocou à disposição, né, para poder estar junto com a gente. Mas eu queria te dizer algumas coisas assim, né? Primeiro, porque existe uma dúvida, assim, que as pessoas ficam, às vezes, chegam no Amor Exigente e querem que a gente indique um lugar para internar. Então, a gente deixa muito claro que o Amor Exigente, ele não manda internar ninguém, né? Então, eu gostei, assim, do que você falou. Vou pegar uns pontinhos da sua fala para abrir para as perguntas. Você disse que a gente, depois de todas as alternativas tentadas, é que a gente vai para uma internação. Então, você falou do hospital dia, né? Você falou do atendimento com o terapeuta, né? Todos esses processos que a gente vai caminhando, não só o terapeuta, mas o psicólogo, o psiquiatra, o que for necessário. Eu sempre fui muito a favor dessa rede. Eu falo que a rede realmente é o que segura para a gente poder se fortalecer e se sustentar. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, mas a gente sabe que a gente tem pessoas capazes de estarem nesse processo, junto com um grupo de apoio, para poder formar essa rede. Eu gostei também quando você falou que internação é um recurso, não é um tratamento. Porque as pessoas confundem muito isso, né? Meu filho está se tratando, foi se internar, então, quando ele sai, a família acha que está tudo bem. Tem família até que faz um churrasquinho com cerveja e tudo, para poder comemorar a saída da internação. Outra coisa importante que você disse, já comentei a importância da rede de apoio, cada um na sua função. No Amor Exigente, nós somos leigos, nós não somos profissionais. Tem pessoas lá que têm muito conhecimento, que podem até entender muito dessa área, mas ali nós somos apenas voluntários. Então, a gente diz, olha, procure um profissional para você poder, então, se tratar e ver o que precisa ser feito. Esse empoderamento, né, de você delegar mesmo. E quando você abriu seu coração, eu quase chorei, porque eu fiquei do outro lado, assim, eu no papel da sua mãe, né? A gente tendo que fazer esse desligamento emocional, de conseguir dizer, eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Foi assim que eu resgatei o meu desafio, sabia? E ele disse assim para mim, você acredita em mim? Você acha que eu ainda tenho chance? Tem alguém que ainda acredita em mim? Eu falei, eu acredito em você. E foi assim que começou a história de recuperação na minha família, né? O meu desafio não chegou a ser internado, nós buscamos uma rede de apoio muito boa, e ele disse que ele ia buscar a recuperação dele, e realmente a recuperação dele se deu em casa. Mas eu digo a vocês assim, que cada um faz o seu Defiforex, né? Que a gente falou que você definir o alvo, fixar suas prioridades, formular e executar. Então, no Amor Exigente, não tem uma fórmula mágica de dizer, olha, pega isso aqui, faz desse jeito, que é assim que você vai resolver. Seria bom, né? Seria ótimo, né? Mas eu gostei de você dizendo também de ser uma coisa que me chamou a atenção. No início eu bati muito a cabeça, porque me indicavam bons profissionais, mas eram profissionais que eles podiam ter muito conhecimento dentro da psicologia, né? Dentro da psiquiatria, mas eles não conheciam a questão da dependência química, não conheciam a questão do uso da droga, do comportamento compulsivo em função tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né?
Então, quando você me traz a sua história, eu fico vendo que muitas das vezes, quando a gente tem alguém que vivenciou e que depois estudou aquilo, né? E que Continua tem estudando. aquele... Continua estudando, pois é, continua estudando. Então, assim, que sabe o que o outro está passando, sabe o que o outro está vivendo. E aí, para eu fechar e poder abrir para as perguntas, sabe, Marcelo, eu queria te dizer assim, que dói muito enquanto a gente, família, enquanto como dizem, né, o codependente, né, a gente dizer não para a pessoa que a gente ama, né? Mas a tua mãe se fortaleceu a tal ponto que ela disse, olha, agora é com ele e com o poder superior, né? A gente, no Amor Exigente, a gente resgata muito a nossa espiritualidade, que pode estar ligada a uma religião ou não. Sim. Mas, assim, chega um momento que a gente entende que a gente não tem o controle sobre o outro. E eu disse uma vez que o meu desafio, assim, eu falei, olha, a sua vida é um dom de Deus e é o prêmio maior que você podia receber. E ela veio através de mim e do seu pai. Então, cuide dela da melhor forma que você puder cuidar. Mas tudo isso não foi da noite para o dia, não. Foi com muito grupo de apoio, indo para o Amor Exigente. Eu já comentei aqui, eu comecei indo no Naranon, depois de um tempo eu fui para o Amor Exigente e fui tentando me fortalecer e fui fazer terapia também, para eu poder entender todo esse meu processo, né? Porque eu achava que eu era certinha e o outro é que estava errado, né? Então, Marcelo, eu quero te agradecer a sua história, a sua experiência de vida, né? Tudo que você passou e, assim, a gente tem você mesmo como parceirão do Amor Exigente e muita gratidão pelo seu sim. Agora eu vou deixar a Lu me ajudar a administrar não só as mãozinhas que estão levantadas, mas como também algumas perguntas que foram colocadas no chat, tá bom, Lu? Você me ajuda? Oi, Rosa. Tem 3 mãozinhas levantadas aqui na ordem, Nayana, Suziane e o Osman. E a gente vai organizar aqui o chat enquanto eles estão falando, ok? Nayana, que é a primeira. Boa noite, família AE. Meu nome é Nayana, eu sou de Alfenas, Minas Gerais. O meu ente querido é o meu filho, que acabou de completar 18 anos, tem um mês, e ele já está na 4ª internação. As 3 primeiras ele ainda era menor de idade e fomos muito infelizes, né? Praticamente mais pelo fato da supermedicação. Então, a gente tirou antes do período, que ele ficou mais tempo, foi 3 meses, e a gente tirou por conta da supermedicação. Como não completou o tratamento, ele recaiu novamente, a gente passou para a 4ª internação, que aqui completou um mês agora que ele está lá, está bem longe de casa, foi uma comunidade escolhida a dedos, porque lá não tem medicação, visita lá é liberada, passou os 30 dias, a qualquer momento a família pode estar indo sem avisar a comunidade que está indo, porém a minha dificuldade no momento eu preciso ir fazer a visita, porque as 3 internações anteriores, 2 foram voluntárias, a última involuntária e essa involuntária também. Como essa agora foi involuntária, ele está bem longe de casa, foi meio no pulo, eu preciso ir para alinhar algumas coisas com a comunidade e também as coisas que precisa levar do mês, né? E eu estou meio sim de ir e ele não quer ficar lá, ele entende que de tudo que ele já passou lá é o melhor lugar, ele está vendo a competência da comunidade, o trabalho lá está sendo fantástico, a gente, família, está muito satisfeito, mas ele está manipulando para sair, diz que volta para qualquer outra clínica, mas lá na comunidade ele não está gostando, ele não quer ficar, e eu preciso ir ser firme com ele, dar um não para ele, que já é uma comorbidade que ele já tem há tempo, ele já sempre foi uma criança difícil com não, difícil com limite, com regras, mas eu preciso estar indo lá dar esse não para ele, falar que é lá que ele tem que ficar, porque é lá que a família está tranquila em deixá-lo, porém eu estou com muito medo de chegar lá na hora, ele insistir tanto na manipulação ao ponto de ver que a gente não vai ceder e tentar uma fuga, tentar um suicídio,
ele já começou a se mutilar lá para chamar atenção, porque ele é um menino muito difícil, né? Então, assim, eu preciso ir, eu estou no dia de ir para a visita, mas eu estou com muito medo. Então, eu estou meio perdida em relação a isso, porque quanto à comunidade, eu estou muito satisfeita. O primeiro ponto a se avaliar, né, que alguns comportamentos aí fogem um pouco só do abuso de substância, né? A automutilação pode estar ligada a algum outro transtorno, que aí você deveria conversar, entender melhor esse caso e conversar se realmente não é o caso de entrar com uma contenção para que isso não se transforme num problema maior, né? E aí quem vai poder avaliar melhor seu filho, se é o caso de entrar com a medicação, é um médico. Né? Quando se fala de automutilação, as coisas já começam. Se ele está internado, ele não está sob efeito de substância. Então, o que está motivando ele a fazer isso? Né? É só o simples fato, tudo bem, mas tem várias outras formas de chamar a atenção. Né? E o segundo ponto eu percebo que você está trazendo essa questão porque você ainda não está segura da sua decisão. Um recurso que existe hoje nas clínicas com as famílias, muito em função da pandemia, é online. Né? Inclusive, eu atendo pacientes internados online, as famílias falam por chamada de vídeo. Eu sei que tem algumas outras questões práticas que você precisa resolver, mas não necessariamente você precisa resolver e falar com ele. Você pode ir resolver essas coisas, entregar e nem saber que você passou lá. E esse limite, já que você não se sente tão segura, ser dado por esse recurso. Né? Porque aí tem um tempo de fala, né? Que normalmente, eu não sei como é nas comunidades, né, hoje, mas as clínicas elas estabelecem um tempo, né, de fala com a família, e dentro desse tempo, aí sim, você pode fazer uma preparação para ser assertiva naquele momento. Né? É uma fala de ajuda, mas precisa ser uma fala programada, porque existe todo um contexto. Você está falando de um menino que até pouco tempo era menor de idade, com múltiplas internações. O que está acontecendo? Que processo é esse? E você buscar uma referência aí na sua região, alguém que possa te dar uma orientação, além, claro, da sua participação nos grupos, aí, dos princípios, para conseguir gerenciar essa crise. Alguns problemas que não consegue se dar conta, muitas vezes é melhor afastar e entregar na mão dos profissionais. Você reforça o tempo todo aí que você está muito satisfeita com o local, com os profissionais, da maneira que vem. Então, delegar isso, né, como fala aí no 7º princípio, delega na mão dos profissionais e tenta aparecer o mínimo possível, porque isso também pode ser função da abstinência, né, a fissura da droga, né, de querer sair para poder usar mais substância. Você já viu isso acontecer antes. Então, de repente, o que ele precisa justamente, não ele dizer o que ele quer, mas é esse limite, né? E, às vezes, quando a família não consegue estabelecer isso, uma clínica, uma instituição, uma comunidade pode dar esse limite, que é um dos motivos que eu citei na minha fala. Não sei se eu te ajudei muito, mas eu acho que um recurso à distância, na fala com ele, né? Os problemas administrativos você tem que ver lá, eu não sei. Aí você organiza com a clínica. Mas com ele, eu acho que nesse momento é importante que você se preserve. Porque talvez ele tenha alguma influência, né? Ok. Marcelo, Tereza aqui no chat está perguntando, durante os 9 meses internos, você teve vontade de sair o tempo todo? Em que momento da internação isso mudou? Assim, eu tive problema no meu início de internação, né? Só que, assim, como eu fiquei com pessoas extremamente limitadas culturalmente, né? Pessoas adoecidas, com a capacidade cognitiva, então eu era extremamente manipulador, né? Eu vim de mercado financeiro, vendedor nato, e não adiantava eu ter cultura, eu falar com eles assim, para poder persuadir, manipular, não adiantava, né? Então, mas eu tentei fazer isso, e aí uma pessoa que hoje é meu padrinho de batismo, né? Ele virou para mim e falou: cara, não adianta você tentar fazer esses movimentos aqui, porque mais um limite estabelecido pela minha família, eu ainda internado, né?
Não adianta você fazer isso aqui, porque você não vai voltar para casa da mamãe, nem vai voltar para casa da sua avó. Se você não cumprir seu tempo aqui, você vai para a rua, vai voltar para a rua. Eu tinha um pavor daquilo. Lembrar daquela situação, eu tinha um pavor. Então, eu acho que o meu processo foi demorado, porque não existia um risco maior e não tinha uma facilidade de recurso para poder fazer uma internação voluntária, né? Mas o fato de ter sido bem preparado, eu já cheguei muito rendido, sabe? Eu até hoje tenho problemas de esteatose hepática em função do álcool, enfim, se eu comer muita gordura, eu sinto, se eu pego carro em serra, eu trabalho na serra, dá esse problema, enfim. Então, as consequências minhas tinham sido muito danosas, né? Eu já estava cansado daquilo ali, eu estava muito castigado. Então, eu vou sair daqui para onde? Né? E, assim, mais uma vez, o papel da família é importante, quando você dá um limite, né? E fala, não vou, você não vai voltar para lá. Você não vai ter isso. Isso é um processo de conquista. Quando eu peço o tênis lá, né, um termômetro, quando eu peço o tênis, ele diz, não, tênis. Não. Aí compra um outro, sabe, uma qualidade menor para comprar para todo mundo. Aí eu já comecei a entender que não adiantava aquela minha falta de manipulação, né? E aí eu fui me descobrindo nesse processo de ajuda. Na verdade, assim, eu acho que um dos maiores ganhos do dependente é quando ele encontra um significado, alguma coisa que empodera. Eu era líder. Cheguei lá, eu peguei a questão de alfabetizar. Ali dentro da internação tive um significado. Alfabetizar os caras, ver os caras ler, sabe? Chegar ali, coordenar. Aí eu tinha uma cultura maior, então eu que lia a medicação, eu que guardava, eu que segurava. Ali, assim, eu comecei a me empoderar daquilo e eu comecei a ver a evolução das pessoas que chegavam, estar em condição de rua, chegava muito, muito desgastado, e eu vendo a evolução deles, eu falei, cara, vale a pena ser bonzinho. Eu estou ajudando a vida dessas pessoas. Né? Não te ouvi, Rosa. Marcelo, antes de passar para a Suziane, que é a próxima, né, que está com a mão levantada, dizer a você que muitas pessoas estão se sentindo assim envolvidas pela sua história, estão agradecendo muito a sua fala, estão agradecendo a palestra. Eu vou tentar copiar essas mensagens para repassar a você no seu WhatsApp, né, que você me passou, que é muito gratificante ouvir a resposta dessas pessoas. Passando, então, para Suziane. Antes de você passar para ela, é extremamente importante, né? Toda vez que eu vou a um grupo, a gente, enquanto profissional, precisa se retroalimentar. Né? Quando eu estou dando aula, né, nos cursos de aconselhamento, uma das primeiras coisas que eu falo é trabalhar com dependência química, trabalhar com frustração. Você não vai dar conta de tudo, às vezes você vai iniciar um processo, existem as recaídas no meio. Então, quando você diz que, assim, de uma certa forma, a gente consegue levar a mensagem, impactar as pessoas, isso também retroalimenta. Vale a pena eu acordar para trabalhar. O trabalho, para mim, não é só uma profissão. O trabalho, para mim, tem um significado. É o significado que eu descobri lá atrás, ajudar vidas, entendeu? Pode. Boa noite, grupo. Marcelo, eu me chamo Suziane, sou de Niterói. Suziane, eu já tive o prazer de Caraí, do Santuário das Almas. Eu já tive o prazer de estar com você, mas não tinha ouvido a sua história. Então, hoje, assim, para mim, o seu testemunho foi transparente, maravilhoso, me emocionou muito, tá? Foi muito obrigado. Bom, tá bom? A gente vai ter o prazer de se conhecer um dia ainda, tá? Mas deixa eu te falar. A pandemia está acabando, vai voltar as reuniões. Estou voltando também. Daqui a pouco estamos tudo juntos de novo, se Deus quiser. Eu vou ter que trabalhar muito tempo. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui para o Amor Exigente por conta do meu filho, mas é assim, prevenção, tá? E por um contexto familiar, que no momento eu precisava ter um apoio familiar preventivo. E estou lá há 5 anos, escuto muitas histórias, tenho uma profissão também de psicoterapia, né? E para mim faz muito bem isso, essa escuta, esse tempo todo, deve ter uns 4, 5 anos que eu estou lá, escutando essas mães falarem dessa dor.
Eu já trabalhei com muita criança cancerosa, já escutei muita mãe falar da dor. Mas igual a dor de uma mãe que tem um filho com a dependência, eu nunca tive uma empatia tão grande que eu tenho com as mães que têm filhos dependentes, tá? Então, eu quero te fazer uma pergunta. Eu fui visitar um centro de reabilitação e moradia assistida, tá? E também fui visitar, essa semana passada, uma comunidade terapêutica. Eu nunca fui numa clínica. Eu quero perguntar para você, é uma coisa que há muito tempo que eu venho com dúvida. Um jovem com 12, ele é menor, tá? Ele pode ir para um centro de reabilitação ou comunidade assistida e também para uma comunidade terapêutica? Ele pode ir, ou esse jovem de menor, ele tem que necessariamente ir de forma involuntária? É isso que eu queria saber, Marcelo, por favor. Não necessariamente, ele pode ir, mas existe a obrigatoriedade dele ficar com o acompanhante. O menor não pode ficar sozinho dentro de nenhum ambiente de internação. Muitas vezes, a família, quando tem recurso, ela investe no acompanhante terapêutico lá dentro da clínica, que fica com ele lá. Isso aí é do ECA, não pode, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se for para uma internação para tratar problemas de substância, ou, se não tiver recurso, um familiar tem que ficar com ele lá na internação, entendeu? Tem que ficar. Mas ele pode para uma casa dessa de reabilitação e uma comunidade, se tiver uma pessoa para ficar com ele, pode? Depende do estatuto lá da comunidade. Nas clínicas é dessa forma, automaticamente ele pode, desde que ele tenha um acompanhante. Agora, a comunidade é muito definida pelo estatuto de cada uma. Tem algumas que aceitam trabalhar com menor, tem outras que não. Entendeu? Tá, então tá bom. Graças a Deus eu entendi isso aí. Existe algum lugar no Brasil que tenha, como tem a Casa do Convívio, as creches, existe alguma escola integral para, como tem assim, o Hospital Dia, aqui em Niterói, no Instituto de Mental, existe um Hospital Dia, mas assim, em termos de comunidade terapêutica, que o cara fosse, a criança, né, fosse para lá e voltasse para casa toda noite, como volta o idoso, como volta o jovem, a criança, né? E aí a família pudesse comprometer com a rede de apoio. Existe isso no Brasil ou fora do Brasil? Bom, que eu conheça, a política de comunidade terapêutica ela começou lá em Daytop, né? Em 1979. De lá para cá, comunidade terapêutica é comunidade, então é internação. Não existe essa possibilidade de hospital dia dentro, mas pode acontecer, né? Como é mais livre, existe um estatuto em que depois que ele conclua no período de ressocialização, né, aí sim ele vá para casa em alguns momentos e fique. Mas, a priori, no primeiro momento, só internado. Né? Tá bom. Você comunidade acha terapêutica eu não vejo dessa forma, não tem isso aí, eu não conheço. Tá bom. Outra coisa. Suziane, posso fazer uma sugestão? Pode? A gente te passa o zap do Marcelo e aí você tira as dúvidas com ele, só para a gente poder dar uma chance para o Osmar e a Nelma falarem, porque o nosso tempo já fechou. Pode ser aceita? Pode sim. Tá bom. Obrigado, Suziane, eu estou à disposição, se precisar, tá? Eu vou te ligar, tá, meu amor? Porque eu fiquei em dúvida em muitas coisas. Manda mensagem, que às vezes eu tenho dificuldade de atender por causa dos atendimentos, mas eu vou te respondendo. Tá bom, meu amor. Obrigada pela atenção. Obrigada, Suziane. Desculpa aí, não tem problema. Tá? Não tem problema. Obrigada. Tchau. Tá certo. Obrigada. Osman, ajuda a gente no tempo, Osman. Vai ser rápido. Boa noite, Marcelo. Oi, muito Osman. bom lhe ouvir. Tudo bem? Tudo bom. Sua história parece muito com a minha história em relação ao filho. Me parece muito com sua mãe, sabe? Que legal. Nessa atitude de dar um basta, né? Um basta. Eu acredito que sua mãe, né? Como aconteceu comigo, a minha crise primeiro era emocional e aí eu saí para a crise racional.
E a crise racional foi justamente isso, né? O desligamento emocional. E encurtando, como você falou, né, que você, quando saiu, você foi lá e conversou com sua mãe, falou: mãe, mas se ele deixar morrer realmente, né? Meu filho fez a mesma pergunta, parecida, acho que vocês são até da mesma idade, não sei, meu filho tem 44. Tem 48, sou um pouquinho mais velho. Entende? E eu respondi igual a sua mãe: meu filho, para mim você já estava morto, porém, a minha vida vale muito mais do que simplesmente perdê-la por um filho. Por quê? Porque tem outros filhos, tem outros irmãos, você, e que merecem a minha ajuda também. Entendeu? Então, acho que eu fui um pouco mais duro. E aí eu falei: eu sou filho você único, não morreu? Né? Pois é, você é filho único, né? E eu falei: você não morreu não para me salvar. Você morreu porque acho que encontrou algo que fosse melhor para você. Mas eu ainda não tive o mesmo privilégio da sua mãe. Entendeu? Porque meu filho, com 44 anos, decidiu tomar a vida dele e continua no mesmo caminho, que não é, para mim, o correto. Mas é a vida dele. Eu consigo enxergar isso. E aí, ouvindo você, como você tem 48, ainda acredito, então, que ele ainda tem 4 anos pela frente para tentar algo, né, que seja produtivo para ele. Porque, para mim, já valeu. E aí, essa sua palestra, essa conversa, me deu mais forças para eu continuar aqui. Realmente, a crise existe diariamente, mas eu estou saindo como vitorioso. Obrigado, tá, Marcelo? Valeu. Nada, querido. Eu tenho imensa gratidão de ouvir você aí. E é só, Osmar, cada um tem sua hora. Às vezes, quando eu chego em internação, aí tem aqueles pacientes que são estigmatizados, né? Pô, esse aí já teve 20 internações, não sei o quê, já fez isso. Mas que nada. Tem pessoas aí que eu conheci com 12, 13 internações e estão hoje trabalhando, estão fazendo um monte de coisa. É aquilo que você falou, né? Você está fazendo a sua parte, né? Tem parte que cabe a ele, como teve parte que cabia a mim. Não estava na mão da minha mãe mudar a minha história, entendeu? O protagonista da vida dele tem que ser ele, né? Marcelo, Nelma agora, tá? Nelma já pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Eu só não vou abrir a câmera que estou no serviço, ok? Ok. Boa noite. Bom, vou tentar fazer um resumo para não demorar muito. Então, Marcelo, o meu filho está internado pela terceira vez involuntária. Mas foi assim, ele tem a casa dele e quando eu internei pela primeira vez, ele vendeu tudo que ele tinha. E aí, na primeira internação, quando ele saiu, ele pediu para morar comigo e eu deixei ele morar comigo. E meu serviço é muito de ficar fora do que em casa. Então, obviamente, ele começou a vender tudo que era meu. E o meu filho, infelizmente, desde criança, ele nunca foi de me respeitar e eu também nunca consegui colocar limite para ele. Ou seja, se eu trancar uma porta e ele quiser entrar, ele arromba a porta, bota a porta para baixo. Aí, resumo da obra. Ele começou a ficar muito agressivo. E, contudo, eu sou uma pessoa muito medrosa e sou uma mãe sozinha, e eu simplesmente saí da minha casa, fui morar com a minha filha, que mora até hoje, escondida dele, que ele não sabe onde a gente mora, e meu filho foi cada vez só piorando, aí foi para a bandidagem, se juntou... Dá licença, Nelma, dá licença. Lembrando que a nossa domingueira ele é gravada, tá bom? Lembrando que aqui não é um grupo de partilha, ele é gravado, então eu fiquei um pouco preocupada agora com o que você está comentando. Você até comentou que a pessoa não sabe de algumas coisas, então só para você saber, tá bom? Desculpa interromper aí a sua fala. Nada, tranquila. Então, resumo da ópera. A minha pergunta para você é: você acha que eu abandonei o meu filho ou não foi o abandono? Eu tento fazer um desligamento com amor. Esta é uma pergunta. E a outra é: quando ele sair da clínica, você acha que eu tenho que novamente morar com meu filho ou deixar ele na casa dele realmente sem nada? Entendeu a pergunta, Marcelo? Primeiro, Nelma, que eu respeito a sua angústia, é muito mais uma angústia do que uma dúvida, né? E essa resposta que talvez você esteja procurando, não sou eu que vou te dar, essa resposta está dentro de você. Você pode, através de um acompanhamento, ou na sua participação nos grupos, como a Rosa falou, né? Que aí você tem uma privacidade maior para abrir mais sobre o caso, né? E contar com o apoio das outras pessoas, começar a se ouvir um pouco mais, né? Participar de uma avaliação também para te empoderar no sentido das decisões.
pelas suas perguntas, eu vejo assim que existe uma certa angústia de querer respostas, né? Mas, de tudo que eu falei, algumas coisas eu te respondi. O limite precisa ser estabelecido. Agora, como você vai construir esse limite? Aí é trabalhar nos grupos e na sua rede de apoio, o 7º princípio, né? Para ser uma coisa que te preserve, inclusive, a sua vida. Porque, pelo pouco que eu ouvi, você também se coloca em risco, né? Quando você aceita essa situação dentro da sua casa. Então, a internação tem alguns motivos aí maior do que a doença. Mas buscar, antes da tomada de decisão, essa resposta não é uma resposta assim. Eu tenho certeza absoluta, como a gente ouviu ainda agora aí o Osmar falando, né? Isso é um processo. Mesmo você chegar numa terapia e fazer essas perguntas, o terapeuta primeiro vai entender, né, como você se relaciona com o mundo, para depois entender o que é possível para você fazer, né? Como a Rosa falou, não tem receita de bolo, eu não vou chegar aqui, faz isso, faz aquilo. Eu não tenho esse poder. Me desculpa se eu não atendi a sua expectativa, mas a busca está dentro de você, essa resposta está aí dentro. Quando você fala, os 2 primeiros ouvidos a te ouvir são os seus. Entendeu? Então, busca um acompanhamento individual para você falar disso tudo aí, que não é fácil, e fica cada vez mais próximo desse grupo aí, que é maravilhoso. Já vi muita coisa acontecer dentro desse grupo. 2013 para cá são 9 anos. Marcelo, as pessoas estão pedindo o seu contato, mas, assim, por questões de ética, a gente não pode estar colocando zap, essas coisas assim, telefone. Mas eu vou dizer que você tem um Facebook, Marcelo com 2 L's, Condeixa com X. Então, o pessoal procura um Marcelo Condeixa lá no Facebook, pelo Message, e aí vocês, quem quiser fazer contato com ele, tá bom? Eu acho que é uma forma da gente não estar fechando, né? Mas a gente não tem como ficar assim, colocando, fazendo... Não, sem problema. Faz parte da a proposta do grupo mesmo, não né? é essa, né? Não é essa, pois Eu respeito muito isso. Tá certo. Respeito então, muito isso. A gente queria te agradecer muito. Olha, outro dia eu dei uma gafe, eu falei para uma palestrante assim, agora o microfone é seu para você agradecer. Então, eu vou repetir de novo, agora o microfone é seu para você agradecer, o tempo é seu. A gente vai fechar aqui. Pessoal, eu não vou anunciar ainda a domingueira da semana que vem, porque o nosso palestrante está se recuperando de uma Covid, então a gente está fazendo os ajustes aqui para ver quem vai estar com a gente semana que vem, mas o post sai e é divulgado pela federação. Marcelo, eu quero muito te agradecer. Olha, você não tem ideia, nós chegamos a 136 pessoas que ficaram aqui, a hora passou, o nosso horário era 20h20, e as pessoas continuaram aqui te ouvindo. E muito, muito, muito agradecimento a você, tá bom, Marcelo? Agora a gente vai te dar um tempinho rapidinho para você falar o que você quiser, para a gente poder passar para a Lu. Só dizer que eu continuo unindo a minha mão à sua e meu coração ao coração de vocês, entendeu? Pandemia, eu fiquei muito tempo aí, né, afastado, fazia os meus atendimentos online, e a gente sempre avalia que, às vezes, as circunstâncias da vida são perdas. A gente fica tanto querendo as respostas imediatas, mas eu lembro que eu não falei porque eu só coloquei as situações que eram importantes. Nesse processo da minha filha de 4 anos, foi uma fase crítica na minha vida, né? Assim, eu não tive a oportunidade de acompanhar ela como eu estou acompanhando o Miguel agora. E aí, quando eu inventei uma moda em Niterói, eu estava ficando em Niterói a semana inteira, que hoje eu moro em Casimiro de Abreu, e também não estava acompanhando o meu pequeno. Aí a pandemia foi meio que um puxão de orelha, né? De eu parar, refletir e fazer bom uso do meu tempo, né? Fazer bom uso do meu desafio, que não necessariamente o desafio precisa ser uma coisa ruim. Eu tenho um desafio de educar uma criança, Deus me permitiu essa oportunidade de eu fazer tudo diferente com 48 anos hoje, entendeu? E voltar agora, né? No momento em que eu volto, aos meus atendimentos presenciais, que eu volto aí, sair de casa,
mas eu agora não volto mais como antes, né? Hoje eu levo ele para a natação, hoje eu levo ele na escola, hoje eu faço isso. E ver vocês aí, agora na condição de pai, não mais na condição de filho, me encoraja a dizer assim, existe nesse momento várias pessoas com a mesma dificuldade de educar que eu tenho, né? Amor exigente não é só dependência, mas é comportamental também, né? E o comportamento ele precisa ser desde pequeno, você ir fazendo situações preventivas, né? Amor exigentinho, você vira aí, você tem várias coisas hoje, né? E talvez esse comportamento disfuncional, você é maluco. Não, o comportamento disfuncional dele com 3 anos, se eu não der atenção, se eu não educar, se eu entregar essa criança assim, na mão de escola, disso, daquilo outro, se eu não participar dessa educação, não ser uma referência para o meu filho, pode ser um dependente de amanhã, entendeu? Já existe uma predisposição genética. Mas eu queria agradecer, assim, essa oportunidade. Não foi oportunidade, não. Na verdade, Rosa, você me deu um presente, entendeu? Você me deu um presente aí de poder, depois de tanto tempo, tá falando isso. E vou dizer, né, como você mesmo disse, que eu já fui várias vezes lá, tá com vocês, e nunca contei minha história. Mas no dia do Chico, foi o dia que eu falei assim, cara, eu não vou para Amor Exigente para dar palestra, só faço no meu trabalho, no meu dia a dia, na clínica, em um monte de lugar. Eu acho que aquelas pessoas precisam ouvir o 8º princípio. Esperança. Esperança, Osmar. Tem 4 anos ainda. Esperança, Nelma. As coisas podem acontecer. Esperança, um dia de cada vez. Muito obrigado. Bom, e vamos, então, convidar a Dinamar para iniciar a oração da serenidade. E pedimos que, após a oração, quem puder permaneça mais uns 2 minutinhos conosco antes de encerrarmos. Tá? E todos podem acompanhar aqui a oração da serenidade. Boa noite. Gratidão ao Poder Superior por mais esta domingueira maravilhosa. Vamos inspirar esperança, né? Antes de fazermos a nossa oração. Eu seguro minha mão, a sua, o meu coração seu, para que juntos possamos dizer aquilo que sozinho eu não consigo. Aquilo que sozinho eu não consigo. Dê-me, Senhor, serenidade necessária, aceitar as coisas que eu não posso, coragem para modificar elas, sabedoria para umas das outras, força, alegria, força, e alegria. Fechou. Gratidão. Gratidão. Obrigada, viu? Gratidão. Agora, nós vamos cantar parabéns para o Carlos Eduardo, que fez aniversário ontem. Espera aí. Coloca aí para a gente de novo, por favor. Lu. Oi, querida.